Sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. A observação que eu faço sobre tudo isso que eu falei, amados, olha, a gente tem esse comportamento, como eu falei para você, tem essa essência do amor, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Olhe para o seu irmão. E primeiramente olhe para você. Você não é perfeito. E nem o seu irmão também. Porque senão isso vira uma utopia, a gente vai cobrar da pessoa aquilo que ela não tem e nunca nem vai dar. Você é imperfeito. Nós somos imperfeitos. Mas nós seguimos a um Deus perfeito. Entendeu? Porque senão a gente vai cobrar das pessoas, sabe? Quando ditado que amor, mas meu filho, a gente tem que saber conhecer as pessoas, né? E o amor tem que ser incondicional. Nem sempre a pessoa está bem. Ai, eu falei que não está, mas nem me respondeu direito. Ah, lá na igreja, não sei o que. Você não sabe o que está passando. Se coloca no lugar da pessoa, antes de criticar e apontar e julgar. Eu faço isso. Me conta uma pessoa, eu vou com aquela empolgação, tal. Aí eu fico olhando, Senhor, será o que é que ele tem? O que é que está passando? Mano, e quem está passando por luta, dificuldade, mas tem uns que conseguem, mas tem a maioria não consegue. Exterioriza logo a situação, né? Tá certo? Então, amados, não, pelo amor de Deus, não faça isso não, viu? Ame o seu irmão. Quando eu digo amar, o Senhor Jesus disse, ame os seus inimigos. Se ele tem fome, dele de comer. Se ele tem sede, dele de beber. Ele mandou foi amar os inimigos, tá? Imagina os amigos, né? Tá? Amados, lá em Efésios capítulo 4, eu trago esse texto como raiz, tá? Para o nosso princípio de igreja, né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, ele fala, o título da minha vem diz assim, a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com que amor? Com que tem na Bíblia de vocês? Amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo, viu? Aquele vínculo, aquele bichinho que está aqui na blusa, que você passa o fé e ele não se desmancha nem a pau, porque faz tempo que ele está lá. É o vínculo, né? Façam, se esforce para conservar esse vínculo do Espírito, né? Do Espírito Santo, por esse vínculo da paz, tá? Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá, nem para cá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu acho lindo esse texto. Toda vida que eu leio, amados, esse texto, eu fico imaginando aqui, amados, como Deus capacita o homem
para que ele possa colocar, amados, numa escrita aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é os desígnios de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a igreja. E, amados, isso aqui eu vejo como uma poesia. Eu acho muito lindo essas palavras. Da forma como foi escrita e colocada, se você prestar atenção, é a essência que é isso aqui para a vida da igreja, né? Ele diz que o propósito é que não sejamos mais como criança, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza do inimigo que induz ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça de Cristo. E ele diz, para que todos venham chegar à plenitude e à estatura de Cristo. Amém? Amém. Vamos lá para o livro do profeta Oséias 4. Oséias capítulo 4, para que a gente entenda a essência desse texto. Já eu digo o porquê desses textos. Acharam aí Oséias capítulo 4? Amém. Né? Depois do livro de Daniel, né? Vamos lá. Israelitas, ouça a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois eu quem acusa os sacerdotes. Sou eu que acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei a sua mãe. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O que é que eu quero dizer com isso? Nós lemos lá em Efésios. Aqueles que Deus capacitou, Deus chamou, Deus derramou um dom sobre a vida dele, e o propósito é ensinar o povo, o propósito é conduzir o povo. Esse é o propósito, esse é o trabalho, esse é a obrigação, esse é o compromisso, esse é o pacto daquele que está aqui nesse lugar, que Deus colocou aqui. É esse o trabalho que ele tem que fazer, é ensinar o povo, tá? Ensinar o quê? Ensinar na lei do Senhor. O que foi que Deus estava advertindo aqui a esse povo de Israel? Por quê? Ele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele diz que a fidelidade e o amor desapareceram da terra, como também o conhecimento de Deus. O nosso propósito de estarmos aqui é para que você tenha na sua estrutura, na estatura e plenitude de Cristo, essa plenitude na sua vida, o conhecimento de Deus. E como que conhece a Deus? Pela palavra. Não tem outro caminho, amados. Porque a Bíblia, amados, a palavra de Deus, tá? Ela nos dá para nós um conhecimento de quem realmente é o nosso Deus. E os que estão aqui, amados, que foram capacitados por Senhor, é esse o trabalho para fazer, e não é outra coisa, a não ser edificar o povo de Deus. O pastor não se reproduz, aliás, ele reproduz liderança. Ele trabalha a liderança, ele constrói uma liderança da igreja, ele prepara líderes, mas é as ovelhas que se reproduzem. Muitas vezes nós vemos esse papel investido. E o que eu quero dizer com tudo isso? Amados, eu até conversando ontem, e foi até a minha esposa que falou, e isso ficou latente aqui na minha mente desde ontem e hoje, é sobre a nossa origem. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está nessa igreja? Por que você está nessa religião, vou colocar assim, que fica mais fácil para você entender. Por que você está nessa religião? Como foi que ela começou essa religião? De onde foi que ela surgiu? Já procurou saber? Já procurou entender? A maioria não. Posso até afirmar isso. Infelizmente, amados, há uma leva de leiguismo
pessoas leigas no nosso meio, que não conhecem a sua raiz, não conhecem de onde é que veio essa religião que ele serve, não conhecem de onde é que vem essa estrutura pela qual ele está debaixo dela, não conhece o Deus que ele pelo menos se propôs a servir, não conhece, porque não conhece as Escrituras. O Senhor Jesus disse, falando sobre a ressurreição, chegaram para Jesus falando aqueles que se achavam conhecedores. Jesus disse, vocês errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E como nós erramos, amados, por não conhecer as Escrituras e nem também o poder de Deus. Eu quero trazer, amados, para você essa noite exatamente a origem da nossa raiz. Como foi que começou a religião protestante, vou colocar assim? Porque só havia uma religião, tá? Era o catolicismo apostólico romano, tá? E ainda que nesse meio veio os cristãos, né, que já, como eles tratavam, aqueles que veio no caminho, mas não tinha essa estrutura que nós temos hoje. Agora, final do mês, comemorado dia 31, né, a reforma protestante. E o que é isso? Quem foi protestante? Alguns sabem, você sabe que está estudando, né? Mas quem não quer estudar? Não quer estudar nem a Bíblia. Eu deixarei para ler a Bíblia. Não ler a Bíblia e não deu. Um dia todinho, 24 horas, não deu. Sei que tem que dormir, lógico que deve. Deus fez a noite para a gente dormir. E o dia todo? Trabalhei. Pois é. Eu vejo, amados, uma leva de desinformação dentro da igreja de Deus. O pessoal não sabe nem onde foi que você vê a raiz. E eu conversando com os irmãos ontem sobre isso. Deus me levou num lugar, aqui em Paracuru. Eu já contei essa história para vocês, não sei se alguns estão aqui e não sabem. Me levou, fui fazer um púlpito para a igreja naquela época da pandemia, porque eu fazia através de videoconferência lá em casa, os cultos, né? Mandava para os irmãos que não ia fazer, a igreja fechada. E eu fiz lá o pezinho, que eu soldei lá, eu queria uma madeira, aí fui, não conheci muita gente aqui, eu me lembrei que eu entrei lá, tinha um cara que trabalhava com móvel, fui lá fazer. Cheguei lá, identifiquei, o rapaz disse, não vou fazer agora. Eu digo, eu quero dar a melhor madeira que tem aí, não, tem a Naval que pode morar, MDF Naval, está mais caro. Começou a fazer, começou a conversar comigo, de repente ele começou a conversar sobre, como ele viu, acho que era um pouco, já sabia que eu era pastor, alguma coisa, então, mas ele começou a conversar exatamente sobre religião. E ele está trabalhando sobre religião, e ele disse, eu sou um bandista. E tem o seguinte, eu sei quando foi que começou a minha religião, aí começou a dizer, foi tal, ano tal, por quem tal, criou tal. Agora ele disse, os crentes não sabem de nada. Os crentes não sabem como foi que começou a reforma protestante, ele não sabe quem foi, ele não sabe onde fez, não sabe a origem, ele não lê a Bíblia. Rapaz, eu nunca vi o diabo falar tanta verdade para mim. Porque o diabo falou pela boca dele. Eu digo, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? É exatamente para ouvir aquilo que eu precisava ouvir, da boca de Satanás. O diabo fala a verdade quando ele quer humilhar. Quando ele quer humilhar, ele fala a verdade. E tudo que ele falou lá é verdade. Eu saio lá envergonhado. Porque eu disse, Senhor, é verdade o que ele falou. Os crentes são totalmente desleixados, né? Descompromissados com a palavra, com a leitura bíblica, com o estudo bíblico. Ontem eu falei para a liderança, a igreja eu não sei não, mas vocês têm a obrigação de fazer um curso bíblico. Amado, sabe quanto é um curso bíblico que você paga por ano? Você paga R$22 por mês. Opa! Calma, Jesus não voltou ainda não. Eu não sou. Nós vamos ver voando agora. Olha, ainda tem mais barato, tem de R$18, viu? De R$10? Misericórdia. Nem procura saber. Tem de graça. Tem até não tem nem onde ter desculpa, tem até de graça. Curso teológico, curso bíblico, para ajudar você a estudar a Bíblia, você conhecer a palavra de Deus. Quem é que busca? Uma minoria, mas uma maioria geralmente é os que vêm para cá, eles vêm para cá. Que querem estar na liderança, que querem fazer parte, que querem ministrar. Esses tem mais que obrigação. Mas a igreja vai ficar dizendo, está aqui o que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Foi para isso que Jesus subiu às alturas e deu uns aos homens. Para isso que ele deixou pastores, mestres, evangelistas, para poder exatamente ensinar o povo, para não ser levado para qualquer vento de doutrina como menino. É só o que eu vejo menino nas igrejas. Bando de menino, bando de criança, e o diabo se ir andando. Eu tenho
tal de Cirandã, né, a igreja. Exatamente isso acontece. Sabe por quê? Porque é uma igreja leiga, uma igreja que não estuda, uma igreja que não busca o conhecimento da palavra de Deus diante de um arsenal que nós temos. Os discípulos não tinham, amados. Os discípulos não tinham esse material que nós temos. A pessoa passa horas e horas no celular, marca no relógio, faz assim num caderninho, bota. Hoje eu passei, tá, tu marca as horas que tu passa no celular sem fazer nada, vendo besteira. Podia passar no celular assistindo, vendo um estudo mesmo, tudo é online. Não tem mais nem desculpa que você precisa ir para tal canto, para ir não sei para onde para assistir a aula. Mas eu creio numa mudança e uma transformação de uma igreja que recebe o poder do Espírito Santo. Amém? Amém. E o que foi a reforma protestante? Vamos lá. Vai dar tempo, tem muita coisa aqui, muito conteúdo. Mas eu precisava dar esse princípio dessa palavra. Vamos lá. Amados, a reforma protestante ela foi um fenômeno que ocorreu no século XVI na Europa e resultou na divisão da igreja entre católicos e protestantes. Os protestantes questionaram as doutrinas e o rumo da igreja medieval, que atravessava um período de grande crise e se afastava cada vez mais das Escrituras. Viu? Nós vamos ver um pouco aqui da história da igreja, tá? E você quiser, pode pesquisar mais, deve, né? Eu trouxe aqui, não é tudo, é muita coisa, tá? O principal foco, amados, da reforma protestante foi espiritual, tá? Mas, além do fator religioso, o movimento de reforma também, amados, ele abrangeu elementos políticos, econômicos, sociais e intelectuais. Isso nos mostra que não tem como desvincular a igreja da política, porque nós somos cidadãos, tá? Nós votamos, né? Nós votamos em termo político, né? Em pessoas que supostamente se candidatam para governar o país para nós. Infelizmente, a realidade não é essa, né? Mas, de qualquer forma, nós somos participantes, nós somos cidadãos brasileiros, tá? Temos as nossas obrigações em todos os sentidos. Então, não dá para desvincular a igreja da política. Mas uma coisa dá para fazer. A política, ela não pode entrar na igreja. A política, ela não pode fazer parte da igreja. O problema é quando isso acontece. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? A igreja ela começou a se misturar, né? Igual o crente quando se mistura com a política, né? Aí já sabe o que é que dá. Lógico que eu não sou alienado, que tem pessoas que eu creio que tem um chamado. José, do Egito, ele foi governador, foi colocado numa posição para governar o Egito. E ele governou muito bem. Ele livrou o povo da fome, é o contrário daquele que governa aqui, né? O povo é na fome mesmo, na miséria, né? Mas José foi governador, ele tinha um cargo político. Quem foi que colocou ele lá? Deus. Então eu não sou ignorante, eu sei que tem pessoas que Deus chamou para estar lá, exatamente fazendo parte. Eu, inclusive, lá no Congresso, no Senado, tem a bancada evangélica. E tem homens lá que realmente não se dobram, não. São idôneos. Estão lá e fazem o seu papel. A gente não pode juntar tudo numa panela só e bater e dizer que tudo é a mesma coisa. Tem aqueles que se pervertem, tem aqueles que se corrompem, tá? A origem, amados, da reforma protestante. O contexto histórico revela que foi a união de diversos fatores que resultam na reforma protestante. De forma bastante resumida, tá? Nós vamos pontuar aqui os principais elementos que compuseram aquele ambiente histórico entre o século XIV e o século XVI. A reforma protestante ela foi realmente consagrada mesmo, tá? No século XVI, tá? 1517, dia 31 de outubro de 1517. Houve alguns fatores, amados, para que colaborasse, tá? Para a reforma protestante, né? Que acabou ocasionando realmente a questão da reforma protestante. Primeiro, a economia estava sofrendo uma grande mudança. O modelo feudal estava em declínio, tá certo?
e a burguesia estava se fortalecendo. Havia um governo naquela época, esse governo se chamava os feudais, né? Os senhores feudal. Eles tinham muita terra, essas terras chamadas de feudo, né? E quem mandou conta dela eram os servos, e isso era o modelo naquela época, né? As terras eram concentradas na mão de poucas pessoas. Depois veio aí mais essa tal da burguesia, que eram empresários fortes, que começaram a crescer, e aí esse modelo feudal foi cada vez mais enfraquecendo, tá certo? E a burguesia foi se fortalecendo. Houve também o surgimento dos estados nacionais, originando os países modernos da Europa. Isso causou uma descentralização do poder político, resultando inclusive em uma grande tensão entre o Estado e a Igreja, porque naquela época, amados, a Igreja tinha um domínio sobre o Estado, ela tinha uma influência grande sobre o Estado. Muitas vezes decisões de governantes tinham primeiro que falar com o Papa, tá? Mas aí, meu filho, a modernidade chegou, as mudanças têm que acontecer, tá? As mudanças precisam acontecer. E aí, amados, foi que dessa descentralização entre aquele que a igreja governava, né? A igreja governava, então as coisas não andam. Ainda hoje ainda tem aí sistemas clericais, aquelas pistola e tal, e o povo não pega em Bíblia. Mas Deus mudou essa história. E aí foi que surgiu Portugal, França, Espanha e Inglaterra. Esses novos estados, esses novos países surgiram, né? Esses são os estados nacionais, tá? Houve também, amados, um conflito entre o Estado e a igreja, que levou ao declínio do Papa. Nesse período ocorreu o chamado cativeiro babilônico da igreja. Quem escreveu isso foi Martinho Lutero, tá? Nesse tempo da administração da igreja, a igreja foi transferida, o nome dela, de Roma para a França. Logo depois também ocorreu um grande cisma. O que é isso? Cismaram. Realmente foi um cisma mesmo, né? Um período em que até 3 papas rivais disputaram a liderança da igreja simultaneamente. Estavam disputando. Foi a cisma naquela época. Para você ver, que estado estava a igreja. Viu? Meu filho, Deus está no controle. Na hora que a igreja sair do prumo, meu filho, Deus disse assim, agora eu vou entrar nesse negócio, vou colocar esse negócio no prumo de novo. Pode ter certeza. E nesse contexto também houve, amados, a guerra entre a Inglaterra e a França. Tá? A guerra dos 100 anos. E além disso, houve um aumento descomunal da mortalidade causada por várias epidemias, inclusive a peste negra. Matou muita gente naquela época. Então houve guerra e pestes e fome. Felizmente, é a forma como que as pessoas caem na real, né? Nesse momento já havia a manifestação de movimentos pró-reforma que aconteceram, a reforma do século XVI. Houve outros tipos de reforma, né? John Wycliffe, John Hus, esses foram conhecidos, foram pré-reformadores. Eu sei que esse assunto aqui para alguns é um pouco complicado, mas eu não posso de uma forma alguma restringir esse conhecimento para a igreja, tá? Então você escuta aí. Isso é uma base de informação para aquilo que realmente originou a igreja do Senhor Jesus, protestante, a igreja evangélica, tá? E porque você sabe de onde foi essa base e por que ela foi criada, qual foi o motivo, qual foi o propósito. Amém? A igreja, como é que estava a igreja antes da reforma? Falando especificamente sobre a igreja no final da Idade Média, a Idade Média foi de 476 a 1453, foi 1000 anos, tá? Esse período da igreja média, na Idade Média, tá? Qual foi? De 476 a 1453, 1000 anos, né? E o que se podia ver, amados, era um distanciamento profundo das Escrituras. Amados, Satanás não dá ponto sem nó. Ele sabe que a palavra de Deus tem poder. O crente, amado, quando se aposta da palavra de Deus, meu filho, prepara. Porque nem Satanás, amado, pode. Você sabia disso? Amados, eu já vi, depois eu trago testemunho de pessoas que tomam posse da palavra. Pastor Ele é o homem que toma posse da palavra. Eu achei muito lindo isso dele. Ele soube que a mãe dele estava em outro estado, estava muito doente, estava enferma, e para alguns dos irmãos estavam tudo desesperados, porque dali ela não passava mais. Acho que ela estava com uns 70 anos, por aí.
E ele foi para o quarto. Ele foi orar. E ele orou, sabe o quê? A palavra. Eu não me lembro, amados, o texto. Jesus foi lá nas profundezas, eu acho que foi esse que tomou a chave. Eu ainda vou ver essa ministração de novo, que foi tanta ministração, me lembrar. É tanto testemunho lindo, amado, que eu fico tentando decorar e não consigo. E ele disse que começou a proclamar lá dentro do quarto dele, que Jesus tomou a chave da morte. Ele disse: ó morte, tu não tem domínio sobre a minha mãe que está lá. E eu acho que ele começou a repreender a morte. A morte disse: tu não tem domínio sobre a minha mãe, tu não toca na minha mãe, ela está lá. E pronto, saiu do quarto. Saiu do quarto lá de sorrindo, sabe? E a irmã dele: e tu tá lá desse jeito, sabendo que a nossa mãe está lá, que talvez não passe de hoje. Ele disse: acalma. Aí começou com ela. Amados, a mãe dele não morreu e viveu mais uns 15, 20 anos, até 90 e poucos anos. Ele estava no fio para a morte. E outros casos que ele contou, ele é aquela pessoa que ele se aposta da palavra. É por isso que o Satanás não quer que você estude, ele não quer que você conheça a palavra, porque ele sabe na hora do momento que você estiver municiado. Você sabe que municiado vem de munição, bala. Quando você botar essas 66 balas, meu filho, na sua arma, ele sabe que ele não pode resistir. Aí o que é que ele faz? Ele vai tirar a palavra do povo. Ele vai deixar o povo saciado da palavra, com fartio da palavra. Está acontecendo hoje. E foi exatamente isso aqui que aconteceu. Além de o que se podia ver era um distanciamento profundo das Escrituras. Além de toda a corrupção da liderança da igreja, em que seu movimento como Estado, que causava muita insatisfação. As pessoas eram doutrinadas sobre uma religiosidade baseada nos méritos humanos. A igreja estava fazendo isso. O que é méritos humanos? Vamos entrar mais aqui para ter parte mais legal. A doutrina da justificação pela fé havia sido substituída por uma teologia que ensinava a salvação pelas obras. O ensino bíblico acerca do pecado havia sido banalizado com um verdadeiro comércio de perdão de pecados. Amados, a pregação de pecado se tornou banalizada na igreja. E o que se ouvia na igreja é: você pode, você tem condição. Será que a gente está ouvindo isso hoje? Você tem condição, você pode, você tem força, você pode se levantar, você é isso, você é aquilo. E é o que está ouvindo hoje. Tiraram os pastores que pregam a palavra de sempre e tem um tal com os coaches. Treinador, palavra. Coach significa treinador, porque não é coach. Coaches que eu estou vendo são vários, né? Certo? E aí você pode, e aí você tem condição, você vai vencer 10 dias para você prosperar naquilo, para você prosperar, para você tal. Foi isso que a igreja fez. Tá certo? Banalizou, né, o ensino da Bíblia acerca do pecado, né, um verdadeiro comércio de perdão de pecado. Agora, como é que foi esse comércio? As pessoas podiam comprar garantias de sua salvação pessoal através das cartas de indulgência. Você podia comprar. Quer ser salvo? Paga. Eu te dou a carta. Quando chegar lá na porta, lá, você diz: não, está aqui a carta. Foi o patrão que me deu. Mas isso aqui foi igreja católica. Eu estou atacando fogo naquilo que já se conhece. Isso aqui esse estudo aqui é conhecido. Então, dava-se carta. Quem tinha dinheiro pagava, né? E os pobres iam tudo para o inferno. Né? Certo? O perdão dos pecados. Bastava apenas uma doação generosa para a igreja, para tudo ser resolvido. Segundo a liderança da igreja, as indulgências podiam inclusive resolver o problema de pessoas que já tinham morrido e que supostamente estavam no purgatório. Tinha uma pessoa que morreu. E aí ela estava, a história do purgatório, né? E aí chegava, e aí? Você, não, eu quero salvar aquela pessoa. Não, você paga. Paga aqui, eu dou aqui a indulgência para ela vai escapar. Dá até de quem morreu. Vocês acreditam nisso? Isso aconteceu na história da igreja. Viu? Isso aqui é fato. Tá? E aí, o início da Reforma Protestante no século XVI. Apesar da existência anterior de outros protestos contra as doutrinas da igreja medieval, foi apenas no século XVI que o movimento de reforma alcançou proporções gigantescas.
Esse movimento mudou definitivamente o cristianismo mundial. Eu gosto da forma de liderança. Desde jovem, quando eu estudava, né, eu estava no Brasil, eu nunca fui fã. Pedro não sei quem, descobri não sei quem, primeiro presidente, segundo, tal, nunca fui para esse lado aí. Mas história geral, amados, eu adorava. Roma, história de Roma, eu acho muito legal aquelas estruturas, as histórias dos governantes romanos, e aí vai. Eu gostava demais de história geral, tanto que a minha média todo tempo 9 e 10. O professor dele é Apolônio, não sei se ainda está vivo. Era moreninho, eu estudava ele, eu gostava demais dele. Todo professor gosta do aluno que tira nota 10, né? Tá certo? Eu tinha um relacionamento assim com ele muito legal. E eu gostava demais de história. O que é que eu quero dizer com isso? E eu assistindo os filmes, né? Eu gosto de filme épico, né? Que tem história. Tem até um que eu ainda vou assistir aí, agora é a Ascensão do Império Otomano, que foi o que venceu, tá? O Constantino, né? Constantino destruiu Roma, conseguiu vencer o Império Romano, né? Foi daí que o cristianismo ficou livre para ter os seus cultos e acabar se misturando com a burguesia, com a política romana, né? E entrou a igreja católica apostólica romana, tá certo? E aí, amados, é muito interessante quando você assiste esses filmes, né? E ele diz que mudou o cristianismo mundial. Por quê? Porque se tinha uma imagem de um cristianismo. Você já ouviu falar nas cruzadas, nas guerras? Amados, as pessoas esfolavam e era cristão. Por princípios cristãos, eles não alcançavam os não cristãos, pelo contrário, se gladiavam com o outro. E esse filme que eu estava assistindo, os Vikings, né? E eles iam atacar uma outra cidade que era justamente em Roma, porque tinham matado uns povos dele lá, e aí foi entrar no barco cristãos e não cristãos, daquela época. E aquele líder que estava no barco, ele disse, olha, bota todos, os homens armados até os menos naquela época, né? É faca, machado, é espada. Ele disse, vocês vão pegar todas as armas, vão botar dentro deste baú, aquele tonel de madeira, bote aí dentro. Aí ficava tudo olhando assim, porque o homem naquela época se desarmar, né? E aí um foi, pá, jogou, o outro foi, veio, aí tinha um lado e disse, eu não vou ficar desarmado aqui não, eu não vou. Aí todo mundo foi botando, ele viu que todo mundo estava botando, ele disse, o jeito é botar, só que ele botou a arma, mas ele escondeu. Por quê? Porque ele era cristão. Eles andavam com aquela cruz aqui. Mas eles odiavam os não cristãos. Os pagãos. Né? Eles deviam amar o pagão, porque onde ele chegava, os pagãos pagavam, né? Não, pagão, né? Não é sempre não. Rapaz, o pagão é gente boa. Amados, aí eles odiavam o pagão. Só que eles precisavam se unir para poder vencer o exército, que era grande também. Mas eles precisavam se unir. E por causa de uma guerra religiosa, amados, havia essa divergência. E aconteceu que um deles discutiu lá com esse, e eles estavam armados, escondidos, e foi, matou lá o outro dentro do barco, e o barco precisava remar. Eles precisavam estar unidos, porque naquela época não tinha motor não, meu filho. Era aquele barco medonho com aqueles troços lá, tá certo? Então, esse tempo era exatamente esse tipo de coisa. Esse cristianismo naquela época era essa imagem que tinha, totalmente diferente daquilo que a gente vive hoje, viu? E, amados, vivendo sob esse ambiente obscuro, tanto teológico quanto moral, foi que surgiu o principal reformador, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge alemão. O nome dele, na realidade, não é esse. Eu também não vou dizer para vocês, porque, amados, pronunciar o nome alemão é esquisito, viu? E o nome dele é desse tamanho assim. Eu digo, não vou nada, eu pronunciar esse nome não. É esquisito demais o nome dele, né? Esse nome alemão, tá? E eu não sei nem por que a questão do origem do nome dele, Martinho Lutero, né? Não peguei ainda até essa essência. Olha aí, mente inteligente. Viu? Tá vendo aí? Muito bem, Anjo. Tá? Ele era um monge Agostinho, né? Justamente, da igreja de São Martinho, e era um monge Agostinho, que chama, né? Mas nascido na Saxônia, resolveu protestar contra os abusos da igreja. Então, em 1517, Lutero pregou, ele tinha 95 teses contra a igreja católica, né? E ele foi lá e pregou lá na porta da capela, lá em Wittenberg, tá? E esse documento falava especialmente contra a questão da indulgência.
e apontava para a verdadeira doutrina bíblica da justificação pela fé e não pelas obras. Amiga, ele saltava os papas, subindo que era dinheiro. Política, entrou na política, meu filho. Né? Entrou na política, lascou. É dinheiro, meu filho. O que manda é dinheiro. Né? E a intenção de Martinho Lutero, amado, não era dividir a igreja. Tá? Ele não tinha essa intenção. Mas convidar os teólogos a um debate, uma reflexão. Ele queria chamar os teólogos, vem cá, vamos refletir sobre o que é que vocês estão fazendo. Vamos refletir que vamos abrir a Bíblia. Até então não podia, né? A Bíblia era só os alto clero sacerdotal da Igreja Católica, tá? E ele, vocês já assistiram, tem um filme, né? Martinho Lutero, eu assisti há muito tempo atrás esse filme, né? Seu objetivo era promover, amados, uma reforma na igreja de dentro para fora, tá certo? A fim de que ela retornasse às Escrituras e se tornasse mais semelhante a Cristo. Era o propósito dele. Ele não queria dividir a igreja, ele queria que a igreja voltasse para as Escrituras, porque ele se desviou do caminho das Escrituras, se envolveu com a política, se afastou do Senhor, se afastou da palavra de Deus, tá? O protesto de Lutero, amados, foi motivado por seu estudo cuidadoso das Escrituras, especialmente os ensinos do apóstolo Paulo acerca da salvação pela graça e não por obras. Um texto que mudou a visão teológica de Lutero definitivamente foi Romanos 1,17, quando ele leu que o justo viverá pela fé. Ele, como é que está escrito aqui que o justo vai viver pela fé? E a igreja está ensinando que eles têm que pagar para ser salvos. Não bate. É por isso que a igreja não queria que os cristãos daquela época tivessem conhecimento das Escrituras, porque conhecereis a verdade vos libertará, tá certo? Tendo em seu entendimento, amados, acerca das Escrituras, iluminado pelo Espírito Santo, aquele monge alemão não poderia mais tolerar os abusos doutrinários da igreja. Ele não conseguiu mais ficar calado diante da distorção do Evangelho. A liderança da igreja não admitiu o protesto de Lutero e nem aceitou seu convite para um debate, disputa escolástica. Ao invés disso, a igreja excomungou o monge alemão, condenando-o como herege. Consequentemente, o Lutero começou a ser ameaçado e perseguido, e todo esse episódio abriu as portas para a reforma protestante. Glória a Deus, porque senão nós não estávamos aqui. Nós estávamos em outros ensinamentos, e outra doutrina totalmente diferente daquilo que é as Escrituras. Amém? Amém. Mas não dá para continuar. Já tem um pouquinho mais da história. É muito linda a história. Vou pegar o mais apurado ainda, porque agora vai vir os movimentos protestantes daquela época que aconteceu. O estopim foi realmente Martinho Lutero, porque ele teve a coragem de chegar lá e pregar lá, tá? As teses dele. Mas das teses dele, né, de todo aquele trabalho de reforma, a gente até estudou na escola bíblica as 5 solas, né? Eu dou moda sola. 5 sola. Por que você não é sola? Mas sola aqui, tá, mas em latim é somente, tá? Somente pela Escritura. Então são as 5 solas, né? E a gente vai aqui ver também essa questão das 5 solas, tá? A P desse escrito aqui. Então, aí a gente vai ver mais o movimento pentecostal, as principais doutrinas da reforma. Amados, nós precisamos conhecer, tá? O apóstolo Paulo diz que nós temos que estar preparados para todo aquele que perguntar a nós o motivo da nossa esperança. Vocês já viram esse texto, meu amigo? Vocês estejam preparados para todo aquele que perguntar qual é o motivo da esperança de vocês. E muitas vezes, amados, eu vejo o crente ser derrotado por pessoas que não são tão conhecedoras assim. Um ímpio conhecedor da palavra chega e derrota o crente, porque ele não sabe argumentar. Ele não conhece a história da igreja, ele não conhece a Bíblia, e aí ele sai de fora, e Satanás fica rindo nas esquinas. Uma vez, conversando, dando um estudo sobre isso, e veio um jovem falar comigo, rapaz, não é verdade. Eu estava na esquina cantando, chegou um amigo meu, perguntou sobre isso e aquilo, e ele foi e perguntou, e eu não soube responder, e foi e questionou e tudo, e eu não soube, eu passei vergonha, eu fiquei envergonhado. Eu digo, pois estude. Amados, é interessante como as seitas, eles estudam a fundo a sua raiz. Acaba vai se converte e desconverte, né? Um terreiro de macumba, de umbanda. Amados,
Demônio é demônio, é um anjo caído, mas eles têm nome. Eles sabem todos os nomes, as suas funções, sabem todos os rituais. E é muita coisa. É muita coisa. Eu me admiro. É muita coisa que eu já ouvi certos irmãos conversar sobre. Aí de uma lista. É muita coisa. Aprende tudo. Por que nós não aprendemos? Nós temos esse referencial, a Bíblia, o nosso manual de fé e prática. Mas um manual que a gente não sabe quando o manual está falando bem de manusear. Tá? Essas pessoas, os espíritas, a salvação deles é pelas obras. Eles creem numa reencarnação. E por isso que eles têm que fazer faculdade, fazer. Amados, eles têm uma estrutura. Lá na Maraponga tem uma estrutura lá, o nome é lá, Família de Cristo, aí tem lá. Né? Ele tem toda uma estrutura. Eu fiquei admirado. Eu fui lá trabalhar tanto tempo lá que eu precisava prestar serviço e Deus me levou logo para ali, para o negócio. Amados, as pessoas são super amáveis com você. Super educadas, diferente dos crentes, mais educadas, arrogantes, estúpidos muitas vezes. Infelizmente eu tenho que admitir isso. Quem conhece esse pessoal, são super educados, trata você muito bem e não quer saber se você tem dinheiro ou se não tem. Eles têm lá um trabalho, amados, em que vem lá várias famílias, é escolinha, cheio de criança lá. Eles têm lá um trabalho de escolinha. Quem sustenta é aqueles que fazem parte lá dessa questão espírita deles, são pessoas ricas, tá? Por exemplo, aí tem criança lá, eles vão lá na casa da criança. Chega lá na criança, é numa favela, muitas vezes nem banheiro tem. Pois eles vão lá, meu filho, e constroem um banheiro. A mãe está lá, vai ter uma criança que não tem enxoval. Eles compram enxoval e abençoam. Por quê? Porque eles creem na salvação pelas obras. Pelo aquilo que eles fazem. E fazem com muito amor. E nós? Qual é a nossa fé? Nós temos a essência do amor de Deus para a nossa vida. Mas infelizmente falta expressar isso para as pessoas. E foi isso que eu observei. Nesse tipo de religião, supostamente. E aí vai tantas outras, tá? Como nós deixamos a desejar. Mas vamos mudar essa história. Eu não sei quem não está fazendo, quem está fazendo. Eu sei que nós vamos fazer. É para isso que eu estou aqui. Quando eu fui para esse evento, eu falei aqui para a liderança a mesma coisa. Amados, quando vocês forem para evento, você vem para a igreja, vem. Você vem para cá para quê? Não tem uma vez que você vem para cá que você não recebe o ensinamento. E o ensino, amado, é para colocar em prática. Quem vai para a escola estudar, ele vai para quê? Para aprender, para quê? Depois colocar em prática, para trabalhar, para fazer prova, vai para a faculdade, para quê? Para poder colocar aquilo que ele aprendeu durante 5, 6 anos em prática no trabalho dele. A mesma coisa era para ser na igreja. Mas as pessoas não vêm para a igreja com essa essência. E que eu vou para aprender, para ficar melhor e colocar em prática aquilo que eu aprendi. Aí eu fui para esse evento lá, maravilhoso, lindo. Mas se você não focar, você perde. Porque você fica lá, louvor, gente, você não imagina não. Porque está lá de LED, o louvor, o irmão, uma unção, é uma bênção, os pastores. Aí você sabe, que evento bom, que evento bom, vai tão bom. E aí? Ficou só para você? Você não pegou nada não. Qual é a diferença que você vai fazer depois desse evento? No reino de Deus. Nós somos chamados para edificar o reino de Deus. E aí você precisa ter visão de reino. Eu vou aprender, eu vou pegar isso, vou colocar em prática. Eu vou para isso, não. É desse jeito, mano. Aí não. O pessoal está acostumado o quê? Recebe. Eu vou, aprende, vai cursar nota, morreu, chega em casa e joga ali de lado. Amado, não vai fazer efeito nenhum. Porque o propósito, amados, é fazer a mesma coisa. Jesus disse, maiores coisas vocês vão fazer do que eu. Por quê? Porque ele esperava que tudo aquilo que ele ensinou aos seus apóstolos, mas eles repassassem para as pessoas. E foi isso que eles fizeram. E os maiores obras, ele fala, por quê? Porque Jesus fez a obra ali naquele determinado lugar, mas os apóstolos saíram ganhando almas até hoje. E essa é a maior obra que ele está fazendo, não é porque é maior de Jesus, mas porque ele espera que a gente coloque em prática. Amém? Então, toda vez que você vier para cá, amado, você vem primeiro para adorar o Senhor, para prestar culto a Ele, mas também para aprender e, acima de tudo, colocar em prática. Primeiro, começa na sua vida. Por quê? Porque Jesus, o Senhor, foi a ordem que o Senhor disse: vocês serão as minhas testemunhas. E como é que eu vou testemunhar se eu não coloco em prática na minha vida? Porque, infelizmente, amados, existe uma leva de pessoas que são hipócritas. Eles cobram das pessoas,
Questiona as pessoas aquilo que ele não colocou em prática na vida dele. Ele sabe cobrar, sabe apontar. Mas e na tua vida? Você está fazendo? Como é que você está cobrando outras pessoas? Aquilo que você já deveria ter colocado em prática. Amém? Amém. Próxima terça-feira, a gente finaliza esse estudo, tá? Sobre a reforma protestante. Eu quero que vocês aprendam. Quero que vocês pesquisem. Quero que vocês vão lá escaviar, procurar aprender, para que você fique realmente doutrinado, tá? Para que as pessoas venham conversar com você, você não passe vergonha. Viu? Para que o diabo não envergonhe vocês, porque ele faz isso. Ele dá mal para envergonhar os crentes. E não é muito difícil, não. Basta mexer com a Bíblia. Basta tratar em Bíblia. Porque está assim de pessoas, amados, que não estão na igreja, mas conhecem a Bíblia. Está assim de pessoas, amados, que não estão na igreja, não são crentes, mas lêem a Bíblia. Eu digo para você, porque eu conheço. Viu? Eu conheço. Amém? Amém. Amados,